Oi, pessoas, tudo bom? Hoje, 20 de novembro, Dia Internacional dos Direitos das Crianças. É claro que direitos e também deveres, né? Agora pensa comigo, se você é adulto, hoje, ainda na sua vida, você procura uma terapia para você gerir, libertar, curar algumas mazelas que estão armazenadas no seu interior, junto com a sua criança, mazelas que pertencem a ela, é justo que hoje você tenha essa consciência e proteja o seu filho, filha, sobrinho, neto, afilhado, ok? Para que essas crianças no hoje não armazenem tantas mazelas, a partir do momento que atualmente há muito mais informação sobre isso, não é? No nosso tempo, falo de mim também, né? No nosso tempo não tinha tanta informação assim. E então, os direitos da criança tem uma série de sites da internet com os direitos oficiais, é longo, extenso, crianças e adolescentes, mas eu hoje vou falar só da criança, ok? Da nossa criança, da criança que nós estamos a criar, a cuidar, a carinhar, até mesmo os professores, não é? Ok? E eu vou falar sobre temas que eu vejo a necessidade de serem refletidos com serenidade, sem bate, culpa, não, porque todo pai, toda mãe, quando erra, pensa que é certa, ok? Mas o fato é, o futuro de cada criança é no hoje. Seja filho, sobrinho, afilhado, neto, aluno, é sempre no aqui e agora, ok? Muitas vezes, deixar passar para o amanhã pode não ser o melhor tempo para corrigir, ensinar, ajustar, né? Ok? Bom, em outro momento eu falo dos deveres, que eu acho que eles têm que andar junto, né? Bem junto, porque é de pequeno que se educa. E eles entendem, mesmo. Eu fui psicóloga de creche infantário e escola no Rio de Janeiro durante 16 anos. E as crianças entendiam com muita clareza, até porque nós deixávamos muito claro quais eram os limites deles, quais eram as regras, enfim, com muita amorosidade. Funcionava lindamente, tanto nos direitos quanto nos deveres, ok? Então vejamos, todas as crianças têm o direito à vida, à liberdade, à alegria, à leveza, à experimentação, sim. Todas elas têm direito a um colo amoroso dos pais, dos tios, dos padrinhos, dos avós, dos adultos, né? Têm direito a uma casa segura e confortável. Têm direito a serem respeitadas como um ser humano desde o momento da sua concepção no amor dos pais. Precisam, como eu disse acima, precisam conhecer regras e limites com muita clareza, de acordo com cada idade. Se você tem um filho de 2 anos, você tem regras compatíveis com a idade dele. O outro filho tem 8, as regras serão compatíveis com os 8 anos dele. Mas ele já veio lá de trás, com 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 até chegar a 8, ele veio já acostumado, aprendeu que há regras que precisam ser respeitadas. Quando eu falo de regras, não é uma coisa assim monstruosa, tipo militar, não. Qual é o comportamento que você espera da criança? Ela precisa saber. Além desse comportamento, se ela é muito pequena, você precisa dizer as condições da realização, como ela deve realizar aquele comportamento que você espera. Por exemplo, comer a comida toda. Condição de realização é não colocar a comida espalhada assim em volta do prato, não é?
Ok? Então, comer toda significa comer também a cebola, não é? Ok? Tá? E a partir daí, ela vai ser ensinada que ela tem uma consequência se ela escolher fazer o errado. Sim, ela resolve que não vai comer. Em vez de você discutir, irritar-se, não. Se você previamente já comunicou à criança, se é pequenininha, através de desenhos, você já comunicou que, olha, o comportamento esperado pelos pais é este, a condição de realização é essa, e se você escolher fazer diferente e não aceite por nós, a consequência é essa, ok? E eu costumo dizer nas consultas que essa é uma aprendizagem para a vida. Em vez da criança dizer, a minha mãe me pôs de castigo. Não, ela vai dizer, eu escolhi fazer aquilo que os pais não queriam que eu fizesse, portanto eu fiquei com a consequência. É igualzinho, eu repito isso muitas vezes. Você pode ter um Ferrari e ele anda a não sei quantos por hora na autoestrada, e você pode ir ao limite do seu Ferrari, mas você vai ter uma consequência, porque você escolheu fazer uma coisa que não estava dentro da regra. Simples assim, não é? Ok? Mas direitos das crianças. Elas têm direito de serem ouvidas nas suas dificuldades, nos seus medos, mesmo. As crianças têm os medos do crescimento. E não é para a gente desvalorizar, é para a gente acolher e carinhosamente mostrar. Olha, isso, você sente esse medo, mas vem cá ver. Mãozinha na mãozinha, né? Seguro. Eu vou mostrar para você que não tem ali o que você diz que está a ver. Não é? Ah, vê sombras, escuta barulhos. Vamos lá, ok? Elas também devem ser protegidas por nós, adultos, da violência doméstica e psicológica. Nesse caso, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz para mim, eu vou levar então o meu filho para consulta. Não, venha o pai ou a mãe, ou os dois, eu ouço todo o relato deles e posso orientar, mas é uma violência psicológica falar, queixar-se, criticar uma criança na frente dela para um adulto que ela não conhece, ok? Eu não aceito. Faz parte da minha dureza. Todas as crianças são iguais, porém são ímpares, não é? Mas nós não podemos discriminar de acordo com raça, com religião, com a forma como chegou a essa vida, com a origem social, com qual é o sexo dela, que hoje em dia fala-se tanto nisso, né? Nacionalidade, etc. Não podemos. As crianças, todas elas precisam ser protegidas, incluindo a sociedade, ok? Não é somente a família que deve proteger a criança, a sociedade também, ok? Por quê? Porque elas têm direitos às necessidades básicas, aquelas que o Maslow define como fome, sono, necessidades fisiológicas de excreção, não é? Tudo isso elas têm direito, não podem ser privadas. Portanto, habitação, recreação, educação, atendimento médico, psicológico, enfim, elas têm esse direito todo, porque elas não sabem procurar por isto. Somos nós que temos que direcionar e hoje o meu objetivo é mostrar que nós podemos prevenir para que elas não tenham tantas mazelas, ok? E daí eu falo que elas têm direito ao amor, a sentirem-se amadas, a sentirem-se em segurança, com a compreensão dos pais, dos profissionais, da sociedade. Quando eu incluo profissionais, eu falo também dos professores. Elas têm o direito de não serem molestadas, violentadas verbalmente ou fisicamente, ou com manipulações,
ou serem agredidas mesmo por pais, avós, tios, etc., ou mesmo algum membro da sociedade. Elas têm o direito de não serem envolvidas nos assuntos dos adultos. E aí aqui eu lembro de uma coisa que acontece demais. Elas têm o direito de amar o pai e amar a mãe, da forma como os pais são. E não devem ouvir nada de negativo do pai sobre a mãe e vice-versa, né? Ou às vezes de outros parentes. Isso causa um dano enorme, um dano intenso no emocional das crianças, gerando muitas vezes crises internas. Eu amo, mas eu ouvi isso, será que é verdade? Ai, meu Deus, eu não queria ter ouvido isso, não sei lidar com isso. Por que falam isso da minha mãe ou por que falam isso do meu pai, não é? Para elas é muito difícil mesmo. Elas idealizam um pai, porque elas vivem no mundinho delas, que muitas vezes o adulto não conhece, apenas imagina. Ou às vezes nem imagina, está tão absorto com as suas mazelas, com os seus problemas, que não olha para a criança com esse olhar que eu estou a falar aqui agora. É mesmo importante. Olhem para a criança de vocês, aquela que mora dentro de vocês, e vejam, ela precisou disso tudo, e vocês hoje em dia, às vezes, ainda que eu ensino a perguntar sempre, qual é a parte de mim que reagiu a essa situação? Olha, se calhar foi a criança. E por quê? Porque fez registros quando era criança e ainda não libertou, ok? Então, fica aqui o registro da importância dos direitos e outro dia eu falo sobre os deveres. Bom domingo para vocês. Abraceijo.